Você já se perguntou até onde Vladimir Putin está disposto a ir para ameaçar o mundo? Sabe aquele medo de uma escalada nuclear que parece estar sempre ao seu alcance? O que acontece quando os líderes do Ocidente percebem que muitas dessas ameaças são mais bravata do que realidade? E se eu te dissesse que, apesar de tudo, o exército russo possui armas nucleares capazes de gerar destruição massiva? Prepare-se para uma análise profunda de como o conflito entre Rússia e o Ocidente está chegando a um ponto crítico, onde ameaças veladas podem se transformar em uma realidade assustadora. Vladimir Putin tem usado suas armas mais sutis, intimidação, manipulação, ameaças, ao longo de seu governo. Desde que invadiu a Ucrânia, suas palavras carregadas de ameaça parecem querer pressionar o mundo a aceitar seus termos. Cada vez que uma linha vermelha é ameaçada, ele se descontrola, ameaçando desde sobre guerras convencionais até o uso de armas nucleares. Você sente o peso dessas palavras? O cheiro de tensão no ar, enquanto o som dos anúncios de guerra ecoa nos círculos internacionais. Mas, surpreendentemente, parece que o Ocidente finalmente está despertando para a real potência de Putin. Numa postura de força, a OTAN agora pode desafiar a postura nuclear russa, colocando Putin na parede. Segundo especialistas, o segredo para que Putin recue seria o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, usar sua vontade de alavancar todo o potencial militar a favor dos aliados. Imagine só, um confronto direto onde a força das armas convencionais e nucleares seja colocada na balança. Conflitos como esse podem ser determinantes para que a Ucrânia mantenha sua soberania, impedindo que a agressividade de Putin transforme o conflito em algo ainda mais devastador. Mas a pergunta que não se cala, até onde Putin realmente irá? Sua postura muitas vezes parece uma ameaça vazia, uma bravata para assustar o Ocidente. Desde o começo da guerra, Putin tentou mostrar suas linhas vermelhas, limites que, se cruzados pelos países ocidentais, justificariam uma escalada nuclear. Toda vez que esses limites eram ameaçados, ele ameaçava transformar o conflito numa guerra nuclear. Entre as ações consideradas como provocadoras estavam o envio de tanques pelos Estados Unidos para a Ucrânia e a possibilidade de aviões de combate como os F-16 entrarem na guerra. Cada menção a esses armamentos fazia Putin elevar a tensão, prometendo uma resposta que poderia destruir o mundo. A lista de ameaças russas relacionadas ao uso de armas nucleares já possui quase 80 episódios, documentados por veículos de comunicação, incluindo ameaças específicas contra a Finlândia, Suécia e até o Reino Unido. Essas ameaças não são meras palavras. A Rússia detém aproximadamente 4.309 ogivas nucleares, divididas entre armas terrestres, submarinos e bases aéreas de bombardeiros pesados. A capacidade de armazenamento e de manobra da Rússia torna suas ameaças uma realidade plausível, e, anteriormente, isso tem funcionado para intimidar. Especialistas apontam que a administração de Joe Biden poderia ter se posicionando de maneira mais firme para ajudar a Ucrânia muito antes, evitando que a situação se agravasse tanto. E, claro, Putin continua a fazer seus movimentos desesperados, ameaçando o mundo com a ideia de uma guerra total contra a Europa, prometendo destruir tudo se o continente ousar entrar em conflito com ele. Entretanto, há uma dúvida que assombra todos. Será que Putin realmente vai além dessas ameaças? A resposta pode estar na sua própria tentativa de evitar um confronto direto. Apesar de suas bravatas, a história mostra que muitas vezes suas palavras são apenas uma fachada para manter a influência sem realmente abrir fogo. A cada ameaça, a comunidade internacional se prepara. A questão é, até que ponto o mundo deve levar a sério essas palavras? E se, por trás da fumaça de propaganda, estiver uma força que realmente pode apagar cidades em segundos? O conflito global está mais perto do que nunca de uma reviravolta que pode mudar o destino do planeta. Você já imaginou um líder que usa medo, ameaças nucleares e manipulação para manter o controle? Vladimir Putin tem feito exatamente isso. Desde o início da invasão na Ucrânia, ele escalou o terror com uma lista de ameaças que parecem saídas de um filme de suspense. Mas até onde ele está disposto a ir? E o que o mundo realmente sabe sobre seu arsenal nuclear? Prepare-se para descobrir os segredos sombrios que ameaçam a paz mundial. Desde o começo, armas como tanques enviados pelos Estados Unidos e caças F-16 entrando na Ucrânia foram considerados limites vermelhos para Putin. Cada menção a esses passos levava a uma ameaça de escalada. Ele prometia transformar um conflito convencional numa guerra nuclear.
As declarações se tornaram uma rotina assustadora. A mídia reuniu quase 80 incidentes em que a Rússia acusou o Ocidente de provocação e ameaçou usar armas nucleares. Você consegue imaginar a sensação de perigo constante que isso gera? Cada ameaça parecia mais próxima de acontecer. Afinal, a Rússia dispõe de cerca de 4.309 ogivas nucleares, um poder devastador. Elas estão distribuídas entre armas terrestres, submarinos e bases de bombardeiros pesados. A ameaça parece mais real do que nunca. E o que acontece se Putin decidir usar esse arsenal? A questão é, ele poderia mesmo fazer isso? Putin sempre utilizou essas ameaças para assustar o Ocidente. No início do conflito, ele prometeu que armas ocidentais na Ucrânia poderiam provocar uma resposta nuclear. A lista de advertências inclui o possível uso de mísseis hipersônicos contra a Finlândia e Suécia. A ameaça de transformar a disputa de Crimeia em um apocalipse nuclear, e até uma advertência direta ao Reino Unido: se vocês não ficarem fora dos nossos negócios, usaremos armas nucleares. Você consegue sentir o peso dessas palavras? São promessas de destruição que carregam um cheiro de catástrofe iminente. Algumas dessas ameaças surgiram nos primeiros 8 meses do conflito, mas continuam a se repetir, só que talvez com uma intensidade ainda maior. E há algo que poucos sabem: Putin realmente tem capacidade para cumprir essas ameaças. Segundo o boletim dos cientistas atômicos, a Rússia tem aproximadamente 4.309 ogivas nucleares, e esse número só aumenta. Pode imaginar o horror se essas armas forem usadas? Rússia mantém uma tríade nuclear completa, centenas de ogivas terrestres, submarinos carregando mísseis e bombardeiros estratégicos. Essa quantidade de armamento faz as ameaças parecerem mais do que palavras vazias. Elas poderiam transformar o mundo em um cenário de destruição global. E a história mostra que, quando Putin ameaça, ele muitas vezes consegue o que quer, forçando o Ocidente a recuar por medo de uma resposta nuclear. Alguns analistas apontam que a administração de Joe Biden, por sua vez, não fez o suficiente para ajudar a Ucrânia a se defender antes. Muitos criticam a postura hesitante, a expectativa de que a guerra pudesse ser evitada. E, enquanto isso, Putin aumenta sua força. Em outubro de 2024, um artigo do jornal The Guardian destacou que Biden falhou em conter o conflito a tempo, permitindo que a ameaça nuclear se tornasse uma arma de terror mais concreta. Mas o verdadeiro perigo está na armadura nuclear da Rússia, uma força que, se usada, pode aniquilar cidades inteiras num instante. Então, a grande questão é, até onde Putin vai? Ele está brincando com fogo? Ou suas ameaças representam uma realidade monstruosa à espera de um desfecho catastrófico? O silêncio ao redor dessas poderosas armas é ensurdecedor. E o mundo, cada vez mais, parece estar na corda bamba, aguardando o próximo movimento que poderá mudar tudo para sempre. Depois de anos ameaçando e jogando com a ansiedade do mundo, Putin continua a desafiar a lógica. Ele afirma que está pronto para um confronto, caso a Europa decida iniciar uma guerra. Imagine o som de uma sala silenciosa, só o eco das palavras pesadas, e o cheiro de tensão no ar. Com um sorriso frio, Putin tenta usar essa ameaça para evitar que os países europeus se unam às negociações de paz. Mas será que ele realmente tem força para isso? Sua linguagem carregada revela uma estratégia desesperada. Os europeus ficam à beira de um precipício emocional. Cada conversa, cada passo, parece uma corda no pescoço. Se a Europa decidir avançar, colocar todo o continente em risco, a guerra pode se tornar uma realidade devastadora, uma destruição sem precedentes. Mãos tremendo, corações acelerados, eles se perguntam: será que Putin está blufando mais uma vez? Ou desta vez, ele realmente irá colocar sua ameaça em prática? Uma reviravolta colossal está por vir. Enquanto isso, nas profundezas do poder, a dúvida se instala. Putin insiste que não quer guerra, mas seus atos contradizem suas palavras. Ele afirma que não deseja conflito com a Europa, mas sua ameaça revela o contrário. O que está escondendo por trás de seu discurso? Sua manobra política está prestes a atingir o limite. Em breve, a maior batalha da história moderna pode estar à porta, e ninguém sabe exatamente quem, ou o que, estará do outro lado. E aí vem a questão quente. Por que Putin continua a fazer essas ameaças, se sua própria força nuclear é um grande diferencial? Os números assustam: mais de 4.300 ogivas nucleares em seu arsenal.
Uma ameaça que faz todo mundo tremer. O medo de uma resposta devastadora paira no ar. Você acha que ele realmente ouse usar essas armas, ou tudo é uma jogada de pôquer? A tensão aumenta, um passo em falso, e o mundo pode ser lançado na maior crise já registrada. Com a ameaça de um confronto nuclear, Putin joga um jogo perigoso, e o mundo inteiro observa, assustado, esperando o próximo movimento. Afinal, como ele mesmo afirmou, está pronto para a guerra, se necessário. Mas essa questão permanece. Será que a Rússia, com toda a sua força e estratégia, realmente quer um conflito total? Ou seus movimentos são apenas balões de ensaio, que podem explodir a qualquer momento, deixando uma marca impossível de apagar? A resposta está por vir, e o silêncio inquietante promete gerar uma reviravolta surpreendente. Você já imaginou uma crise bélica de proporções globais, onde uma ameaça parece inofensiva, mas na verdade esconde um perigo colossal? A cada passo, parece que Putin brinca com fogo, lançando ameaças de guerra nuclear enquanto fará de tudo para assustar o Ocidente. Surpreendentemente, até agora, seus avisos vazios têm se tornado motivo de zombaria, enquanto ele tenta esconder sua fraqueza por trás de uma fachada de força. Mas e se essa aparente bravata for uma jogada inteligente? A cada vez que Putin derruba uma linha vermelha, sua reputação de invencível se fortalece, ou será que tudo isso é uma cortina de fumaça? Sua estratégia parece ser criar um ciclo de ameaças que nunca se concretizam, uma tática que confunde o mundo. Como uma teia intricada, seus riscos crescem, inclusive com armas nucleares que ele mantém em alerta máximo. No entanto, há uma reviravolta inesperada. A maior ameaça que Putin poderia lançar, na verdade, nunca saiu do papel. Todas as vezes que ele afirmou que iria usar armas nucleares ou que destruiria a Europa, a paz ainda assim resistiu. Fileiras de tanques, jetes de combate, e a presença de forças de vários países continuam a crescer, sem que uma guerra total aconteça. E isso não é apenas sorte. Mas por que, então, Putin insiste em ameaçar com guerra nuclear se, na prática, nunca consegue realmente dar o passo final? O segredo está na sua estratégia de manipulação psicológica e na força real que possui, mesmo que ainda não tenha usado toda a sua potência. Sua força nuclear é assustadora, uma força de mais de 4.300 ogivas balançando no silêncio, pronta para ser acionada. Sabemos que suas ameaças funcionaram antes. A omissão de países como os Estados Unidos, que hesitaram em dar apoio robusto à Ucrânia, reforçou suas bravatas. Sempre que o Ocidente recuava, Putin aproveitava para ampliar seus discursos de guerra. Estamos prontos para lutar, e a Europa não tem como escapar, dizia. Porém, a verdade é que, embora ele diga que não deseja guerra com a Europa, suas ações contradizem suas palavras. Alinhamento de forças militares, ataques híbridos e manobras estratégicas mostram o contrário. A cada provocação, Putin tenta convencer o mundo de que tem um poder quase invencível. Mas o que ele realmente quer é fazer o Ocidente duvidar de sua força. E aqui vem a grande surpresa. O maior erro de Putin pode ser exatamente sua tática de ameaças constantes. Sua falsa manobra de intimidação já foi desmistificada várias vezes. O ciclo de limites que ele estabelece, os chamados linhas vermelhas, são cada vez mais frágeis. Cada vez que uma delas é cruzada, ele anuncia outra, criando uma teia difícil de desatar. A questão crucial é: por que Putin insiste em se envolver em uma escalada que talvez não possa sustentar? A resposta está na sua estratégia de manter toda a Europa numa espécie de tensão constante, enquanto seus militares, com quase 4.000 ogivas, permanecem na sombra, prontos para agir. E chega a hora de o Ocidente perceber que, apesar de todas as ameaças, o verdadeiro poder está do lado deles. Como um jogo de xadrez, armas de alta tecnologia, como os aviões Yak-38 e Yak-141, permanecem em espera, enquanto o risco de guerra total continua uma ameaça distante. Se Putin realmente avançar, ele enfrentará uma força que há muito é capaz de desmantelar suas intenções. Pode parecer que ele joga com o tempo, mas o tempo está do lado de quem realmente sabe usar seu poder. A questão é: até onde ele irá para manter sua fachada de invencibilidade, ou será que essa fachada está prestes a ruir? Depois que a guerra na Ucrânia começou, muitas linhas vermelhas foram cruzadas. Países enviaram centenas de tanques, F-16S cortaram o céu, franceses Mirage e suecos Gripen se juntaram à força. Ainda assim, nada de bombas nucleares explodindo.
A ameaça de uma guerra total parece uma tática vazia, né? Mas será que Putin realmente está preparado para enfrentar a NATO? A resposta surpreende. Sabemos que as ameaças de Moscou já se tornaram piada. Em setembro de 2024, o jornal Defesa do Reino Unido declarou que o país tem mais linhas vermelhas do que soldados. Essas linhas mudam mais rápido que a névoa de Londres. Barragens inescapáveis que Moscou construiu se mostraram muito mais flexíveis do que parecem. Cada linha cruzada gera outra, e o ciclo se repete. Na mesma época, o Conselho do Atlântico alertou que Putin entrou numa teia de linhas vermelhas desacreditadas. Ele ameaçou permitir que a Ucrânia use mísseis de longo alcance dentro da Rússia. Agora, sabemos que a Ucrânia já fazendo isso desde novembro de 2024. Mas, na época, a ameaça de Putin foi invalidada. Afinal, Kiev já usava mísseis ocidentais em ataques à Crimeia, que também era uma linha vermelha que ele não conseguiu impedir de ser cruzada. Você se lembra de Crimeia? Atacar aquela península com armas ocidentais foi uma linha vermelha também prevista, mas Putin não fez nada. O líder russo tem um problema sério: seguir sua própria palavra. Sua última ameaça foi que a Rússia estaria pronta para uma guerra contra a Europa, o que equivaleria a um conflito global contra toda a NATO. Afinal, a NATO e a União Europeia têm 23 membros em comum. O artigo 5 da NATO garante que, se um país é atacado, o resto entra na guerra. Porém, a verdade é outra. Putin não está realmente preparado para enfrentar a NATO. É aí que tudo muda. Num momento de silêncio tenso, uma fonte da NATO afirmou que a Rússia, mesmo com suas ameaças, não consegue sustentar uma guerra real. Os sinais estão aí. Os headlines criados por Putin estão em constante mudança, e ele mesmo criou um monstro que é difícil de controlar. Em setembro de 2024, a mídia destacou que a Rússia parece ter mais linhas vermelhas do que tropas na sua fronteira. Essas fronteiras que deveriam ser intransponíveis se mostraram nada mais do que truques de papel. Assim que uma linha é cruzada, outra surge, e o ciclo de ameaças vazias continua. Por que Putin insiste em ameaçar um confronto que sabe que não pode vencer? E até onde ele vai tentar enganar o mundo? O que acontecerá se, de fato, uma guerra com a Europa começar? Essas perguntas permanecem no ar, enquanto a tensão aumenta, e o medo de um conflito nuclear cresce a cada passo. Se os headlines de Putin são tão frágeis, por que ele continua jogando com fogo? A resposta pode estar na sua própria teia de mentiras, que ameaça se desintegrar a qualquer momento. Se você pensa que a Rússia está pronta para um confronto direto com a NATO, está completamente enganado. A realidade é que Moscou não possui força suficiente para uma guerra de verdade contra o bloco ocidental. Mesmo que alegue estar preparado, os sinais mostram o contrário. Por que Vladimir Putin insiste em ameaçar com armas nucleares quando, na prática, sua força é limitada? É uma pergunta que fica no ar, enquanto os especialistas revelam os detalhes que poucos percebem. Recentemente, um oficial não identificado da NATO afirmou que a Rússia está longe de estar pronta para um conflito com a Europa ou a Aliança. Segundo ele, Putin pode estar se vangloriando, mas seu medo de perder uma guerra real é claro. A Rússia tem investido pesado em equipamentos militares, é verdade, produzindo muitos navios, tanques e armas nucleares. Mas há uma grande diferença entre ter recursos e ser capaz de vencer um conflito verdadeiro. Putin sabe que a NATO é uma muralha sólida, disposta a se defender com força se necessário, afirmou o oficial. E essa é a verdade assustadora que poucos querem admitir: por mais que o Kremlin envie soldados mal equipados, os problemas internos do exército russo são evidentes. Como em Lima, onde soldados enfrentam batalhas sem capacetes ou coletes, um sinal do caos na logística militar. Esses sinais revelam uma fraqueza inegável. Os soldados russos não têm a qualidade, o treinamento ou o equipamento adequados para um combate prolongado com a NATO. E mesmo que a Rússia disponha de armas nucleares, suas chances de vitória são nulas. Afinal, uma guerra contra os países mais poderosos do mundo não é só sobre armas, é uma questão de estratégia, capacidade e vontade de vencer. Vladimir Putin pode até alegar estar à frente, mas a guerra que ele deseja não é tão simples assim. Ao tentar ameaçar a Europa e a NATO, ele esquece que o verdadeiro confronto está longe de acontecer. A aliança internacional está mais unida do que nunca, pronta para defender seus interesses. Para Putin,
Essa é uma realidade que ele não consegue confrontar. A questão que fica é: até onde Vladimir Putin vai tentar jogar com o medo e as ameaças vazias? E, mais importante, será que ele realmente entende que não consegue vencer uma guerra com quem está mais preparado, mais unido e mais determinado? A resposta pode mudar tudo. Se você quer compreender os detalhes que o Kremlin tenta esconder, continue atento. Os sinais de fraqueza da Rússia estão aí, claros para quem deseja ver. E, enquanto isso, a NATO se prepara, silenciosamente, mas com força. Porque, no final das contas, a única coisa que Putin realmente teme é a resistência organizada e implacável do bloco ocidental. Você já parou para pensar? Clamores de guerra, ameaças nucleares e uma fachada de força. Mas quais segredos se escondem por trás de Putin? Uma estratégia de manipulação que pode estar prestes a desmoronar. A realidade revela um cenário muito diferente do que Putin tenta mostrar. A guerra na Ucrânia mostrou que, apesar de alguns avanços pontuais, a Rússia tem sofrido perdas devastadoras. Mais de 1,17 milhão de soldados mortos, feridos ou capturados desde o começo do conflito. Milhares de tanques destruídos, veículos de combate reduzidos a sucata. Será que essa força, que Putin tanto exalta, é suficiente para um confronto sério com a NATO? A resposta surpreendente é: não mesmo. Imagine ouvir que a Rússia só conquistou 1,1% do território ucraniano desde novembro de 2022. Um avanço quase insignificante, diante do enorme custo. E o mais chocante? Essa perda de território foi obtida a um preço alto demais em vidas humanas, equipamento e recursos financeiros. Putin insiste que há uma preparação para enfrentar a NATO, que a Rússia está pronta para um embate. Mas a verdade por trás dessa fachada? Uma força que parece forte, mas está na ponta do fio. A cada ameaça, uma promessa de destruição. Cada movimento, uma tentativa de assustar o mundo. Mas, por trás do som violento de tanques e mísseis, há uma crise silenciosa. Os números não mentem, perdas militares enormes, armas que se desintegraram e uma economia à beira do colapso. E se tudo isso é uma ilusão? Uma estratégia de distração enquanto a verdadeira força da Rússia se enfraquece? A reviravolta final pode estar a caminho, e ela revela uma verdade inesperada. O que você acha? A maquiagem de Putin consegue esconder a realidade? Imagine um cenário onde ameaças de guerra nuclear parecem uma jogada de poder, mas na verdade são armas de manipulação. Você já se perguntou se realmente acreditamos na força de uma ameaça que, muitas vezes, é apenas uma cortina de fumaça? A história mostra que, desde o início do conflito, o líder russo tem tentado enganar o mundo, criando um jogo perigoso de ilusão e medo. Ele tenta fazer o Ocidente pensar que controla uma Rússia poderosa, mas os números dizem o contrário. A marinha russa é cerca de 4 vezes menor do que a mundialmente poderosa Aliança Ocidental. Mesmo nas áreas onde Moscou costuma se destacar, como tanques e veículos blindados, os aliados acumulam vantagens esmagadoras. Por exemplo, mais de 131 mil veículos blindados russos, supostamente em estoque, são pouco mais do que uma sombra frente ao que o Ocidente possui. E isso não é tudo. Putin faz ameaças como se fosse uma fera encurralada, ameaçando transformar guerras convencionais em nuclear a qualquer momento. Ele avisa que destruirá a Europa se essa decidir entrar em conflito, como se a ameaça fosse uma piada de mau gosto. Mas será que ele realmente está disposto a agir? Ou tudo não passa de um blefe bem ensaiado? A resposta pode surpreender. Afinal, a força nuclear da Rússia é real, com mais de 4.300 ogivas, prontas para serem usadas. No entanto, a balança do poder mostra que, com o apoio de aliados como os Estados Unidos e a NATO, a Rússia não tem chances de vencer um confronto sério. Desde o início do conflito na Ucrânia, sinais de que Putin tenta exagerar suas capacidades têm se acumulado. Ele insiste em manter uma postura de ameaça constante, mas as ações dos países ocidentais, como o envio de tanques, aeronaves como o F-16, ou até a presença de caças Mirage franceses, mostram uma força que ele não consegue igualar. E quando a pressão aumenta, as mentiras de Putin aumentam junto. Declarou que a Rússia está pronta para enfrentar a NATO, que venceria facilmente, mas os números revelam uma outra realidade. Por exemplo,
A NATO possui mais de 3,4 milhões de soldados ativos, enquanto a Rússia conta com aproximadamente 1,3 milhão. E na Força Aérea? Enquanto Rússia tem cerca de 4.000 aeronaves, a aliança tem aproximadamente 22.000 aviões prontamente disponíveis. Cada ameaça de Putin parece mais vazia, uma cortina de fumaça para esconder sua vulnerabilidade. Será que Putin realmente consegue sustentar sua estratégia de medo? Ou tudo não passa de uma tentativa desesperada de manter a fachada de poder? A resposta pode estar a favor de quem sabe usar a seu favor a força e a inteligência. Uma coisa é certa, toda essa guerra de ameaças e blefes mostra que, na verdade, o maior inimigo de Putin é a sua própria ilusão de invencibilidade. E a cada dia, o mundo parece estar despertando desse sonho perigoso. O que Putin realmente teme? Os números são esmagadores. A NATO possui mais de 3,4 milhões de soldados ativos, com a capacidade de convocar milhões a mais. Já a Rússia, com cerca de 1,3 a 1,5 milhões de soldados, parece um gigante de papel quando comparada. E não para por aí, enquanto Putin conta com aproximadamente 4.000 a 5.000 aeronaves, a aliança mostra sua força com cerca de 22.000 unidades. Você consegue imaginar a potência? É como colocar um exército enorme contra uma sombra tênue. E o que dizer da Marinha? A força naval do Ocidente é 4 vezes maior que a russa. Mesmo na área em que a Rússia supostamente lidera, como tanques e veículos blindados, os números do Ocidente deixam tudo para trás. São mais de 970 mil veículos blindados contra os 131 mil que o Kremlin acredita possuir. Parece uma derrota anunciada, não é? Mas há uma posição mais delicada, os drones. Até então, a vantagem russa aqui é mínima. A Ucrânia usou drones com grande eficiência contra Putin, obrigado a montar seu próprio exército de veículos não tripulados. NATO está atrás, tentando criar uma força de drones que reduza a ameaça dos veículos aéreos não tripulados russos. Porém, essa é a única frente em que a Rússia ainda consegue dar um passo à frente. Mesmo assim, essa vantagem pode sumir se a NATO decidir fazer guerra de verdade. E aqui vem a maior reviravolta, o arsenal nuclear. Putin joga com a ideia de que o Ocidente não pode ou não quer responder na mesma moeda. Mas a verdade é que os Estados Unidos têm quase o mesmo número de armas nucleares, uma diferença de cerca de 300, em um estoque que ultrapassa as 5.000 ogivas. Incluindo armas aposentadas. França e Reino Unido também possuem seus arsenais, somando mais 515 armas, e isso muda tudo. Se a NATO agir unida, tem poder suficiente para desafiar Putin na frente nuclear. Sabe o que isso significa? Uma arma poderosa de negociação em mãos de Trump. Por que não enviar mísseis Tomahawk à Ucrânia? Uma linha vermelha que Putin já cruzou diversas vezes, sem que nada aconteça. Se a NATO aplicar sanções duras, bem feitas, e as cumprir de verdade, podem chamar a bluff de Putin e manter a vantagem no tabuleiro político e militar. Você acha que ele realmente quer uma guerra nuclear? Talvez seja a hora de mostrar que o Ocidente também tem suas cartas na manga. No coração do conflito entre Rússia e Ucrânia, uma mensagem poderosa e uma jogada de mestre estão mudando o cenário. Assim como uma tempestade se aproxima, a questão é, até onde Putin realmente está disposto a ir? E mais importante, o que a próxima jogada de NATO e dos aliados pode revelar? Imagine o som abafado de passos apressados, o cheiro de metal queimado no ar, enquanto a tensão aumenta a cada segundo. Putin, com sua postura firme, lança ameaças de guerra nuclear contra a Europa, como se fosse intimidar o mundo com bombas que parecem quase fantasmas. Mas, será que ele realmente confia na força de seus mísseis? Ou é apenas uma ilusão de poder? A verdade é que a balança de forças mostra números assustadores. NATO conta com mais de 3,4 milhões de soldados, milhões de reservas prontas para agir. Rússia, com cerca de 1,3 a 1,5 milhão de combatentes ativos, mal consegue equilibrar o peso. A frota aérea de 22.000 aeronaves da NATO ultrapassa em muito o estoque russo de 4.000. Mesmo na área de blindados, NATO possui mais de 970 mil veículos, enquanto Rússia tem pouco mais de 131 mil. Ironias do destino. Na guerra de drones, Rússia tenta acompanhar, mas sua vantagem é apenas momentânea. Uma vantagem que pode se esvair na próxima batalha, se o confronto escalonar.
E o mais assustador, a ameaça nuclear de Putin. Seus arsenais de cerca de 5.000 ogivas, com a capacidade de destruir cidades inteiras, sustentam o peso de suas palavras. Rússia treina suas forças com precisão, e seu arsenal de 870 ogivas terrestres, 840 submarinas e 200 bombers pesados é uma força assustadora, pronta para ser usada. Putin pode até brincar com a ideia de usar armas de destruição em massa, mas os números indicam que ele sabe que seu poder não é invencível. E a história mostra, suas ameaças muitas vezes nunca se concretizam. Porém, há um detalhe. Apesar da força nuclear, Putin parece estar no limite. Seus últimos movimentos, como a ameaça de guerra com a Europa, parecem mais uma tática de medo do que uma certeza de vitória. Sua estratégia de provocar o Ocidente, usando ameaças veladas e ataques híbridos, tenta mascarar sua fragilidade. Mas há uma cobrança: qual será o próximo passo? Até quando ele conseguirá segurar essa fachada de força? A resposta pode estar na resposta de NATO. Com suas forças militares reforçadas, com aviões de guerra modernos como os Yak-38 e Yak-141, e uma capacidade de resposta que assusta até os mais experientes, o bloco militar está prestes a virar o jogo. Se Trump, apoiado por aliados, decidir agir, Putin poderia perceber que sua manipulação nuclear virou uma farsa. Afinal, se enviar mísseis tão mal para a Ucrânia for permitido, será o início do fim para as ameaças de Putin. Um movimento que pode desencadear uma resposta devastadora, muito além do esperado. Porém, há uma armadilha envolvida. Putin já mostrou que suas bombas mais poderosas, como um míssil Sarma, têm mais chances de explodir na própria cara do que atingir seus objetivos. O míssil, considerado seu maior adversário, tem enfrentado fracassos técnicos grotescos. Enquanto Putin tenta esconder seu constrangimento, o mundo observa, suas ameaças nucleares podem ser apenas jogadas de ilusão. Estratégias desesperadas de uma liderança em declínio. E aí vem a grande questão: até onde Putin realmente irá? Será que sua bravata nuclear é apenas uma fachada, uma cortina de fumaça para esconder sua impotência? Ou ele está prestes a fazer algo que mudará tudo, de forma inesperada? Uma reviravolta que ninguém prevê, uma jogada que pode transformar a história da guerra mundial. O que você acha? A nova ameaça de Putin é apenas mais uma de suas jogadas arriscadas ou um sinal de que ele está desesperado demais para recuar? Uma coisa é certa, o próximo movimento pode ser a maior surpresa de todas. Fique atento, porque o jogo está apenas começando. E o final pode ser épico.